Oi, pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente de novo. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello e você está em mais um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed. Mais uma sementinha hoje para fazer germinar no seu coração esse verdadeiro tesouro de São João Paulo II. Muito obrigada por você estar ligadinho na Web TV SDV, que é o canal da comunidade Semente do Verbo aqui no YouTube. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve, curte esse vídeo e compartilha com alguém que você conhece, que também precisa descobrir essa verdade na sua vida, que é a beleza sobre o plano divino para o amor humano. Nós estamos fazendo o percurso com a Teologia do Corpo, estamos já chegando no finalzinho do maior ciclo de catequeses, que é o segundo ciclo, que trata sobre o tema a redenção do coração. Ele é bem extenso porque ele trata sobre a natureza humana decaída pelo pecado, mas também como Cristo, como a redenção de Cristo nos atinge e quer justamente nos retirar do drama humano, né? Da gente não conseguir amar como a gente deveria. Nesse episódio de hoje, nós queremos tratar sobre 3 catequeses muito especiais sobre a pureza como uma virtude, como uma atitude que eu, enquanto ser humano, posso exercitar, mas também a pureza enquanto um verdadeiro dom, uma força, uma potência do Espírito Santo na minha vida, para que realmente eu possa conquistar essa virtude. Não depende só de mim, o Espírito Santo me auxilia. Para começar, nós queremos partilhar com você e te levar a refletir a mesma passagem bíblica que São João Paulo II usa, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 18 ao 25. Então eu queria que você ouvisse e refletisse conosco. Mas Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e aqueles que parecem menos dignos da honra do corpo são os que cercamos de maior honra. E nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que são decentes, não precisamos de tais cuidados. Mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas todos os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Bom, você entende muito bem quando São Paulo nos fala dos membros menos decentes, que são aqueles que, curiosamente, nós tratamos com mais decência, ou deveríamos tratar. São aqueles que, pela vergonha, que veio com o pecado original, como uma consequência do pecado original, nós precisamos tratar com mais cuidado, com mais honra e com mais decência. Então veja só, aquilo que aparentemente a gente poderia achar que é o menos nobre, que é o mais indecoroso, ou seja, aquele que merece menos decoro, menos respeito e cuidado, na verdade, é aquilo que nós devemos ter mais honra, mais respeito e mais cuidado. O Santo dos Santos, ou seja, aquele espaço no templo em que o povo reconhecia que é onde Deus se manifestava, era coberto por um véu. Tudo aquilo que é um mistério de Deus,
tudo aquilo que é presença e manifestação de Deus nas escrituras e na própria vivência litúrgica costuma estar coberto, porque representa, porque quer nos ensinar que por trás daquilo ali existe um certo mistério que merece respeito. Tudo aquilo que a gente tem de maior valor, uma vez nós até comentamos isso aqui, a gente não anda mostrando para todo mundo. Aquilo que tem mais valor é aquilo que a gente guarda na intimidade. E é justamente sobre essa questão da pureza dos nossos membros, do nosso corpo, é que a gente vai tratar nesse nosso episódio de hoje, à luz da teologia do corpo. É verdade. Quando a gente retoma essa passagem que a Tatiana acabou de ler, lá de Coríntios, quando São Paulo fala ao povo de Corinto, o Papa São João Paulo II faz um paralelo e ele aproveita essa passagem de São Paulo aos Coríntios, que é uma verdadeira teologia da igreja, onde o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre a possibilidade de comparar o corpo, a pessoa, com a igreja, que é um corpo e possui vários membros. Então, esse primeiro ponto, o Papa São João Paulo II fez questão de buscar esse paralelo com a teologia da igreja que o apóstolo São Paulo, faz e o Papa São João Paulo II usa como um paralelo para que a gente possa entender, porque depois dessa comparação, a gente percebe que os membros que o Papa São João Paulo II vai querer dizer, no momento, são os membros do nosso corpo, como a Tatiana falou, os membros mais decorosos, os menos decorosos, os mais honrosos, os mais fracos, mas também nós, enquanto membros da igreja, somos aqueles membros mais fracos da igreja, aqueles membros pecadores, os menos honrosos. Então, esse paralelo que o Papa São João Paulo II vai fazer é muito bem utilizado. E voltando para a teologia do corpo, a gente percebe que o Papa São João Paulo II, quando retoma essa passagem sobre a fala de São Paulo, ele percebe que São Paulo faz uma descrição das partes do corpo, dignas, indignas, honrosas, desonrosas, mas ele não está fazendo ali uma descrição científica, uma descrição única e puramente biológica. São Paulo está fazendo uma descrição ali da pessoa. Então, esse primeiro momento é importante que se entenda, porque ali não tem uma base científica, não tem uma base teológica, mas essa expressão fala da pessoa. São Paulo quer se relacionar à pessoa. E quando ele fala desses termos, dos órgãos, dos membros menos honrosos, ele chama a atenção para a vergonha, como a Tatiana falou, e a gente já viu em encontros passados, e essa vergonha vai trazer para a gente aqui uma pequena memória, uma pequena lembrança do que a gente viu em encontro passado, um respeito. Essa vergonha chega por um caminho, vamos dizer assim, de medo, de temor, mas é uma vergonha que leva a cada um de nós, de alguma maneira, a termos respeito por nós, por nosso corpo e também pelo corpo do outro. Então é importante a gente ter essa visão para que a gente entenda que essa divisão que São Paulo faz do corpo nos vários membros não é uma divisão que ele esteja dividindo o corpo como se ele fosse composto por vários pedaços independentes. Na verdade, essa divisão que ele faz não deveria acontecer, mas ela acontece justamente por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele fragmentou, digamos assim, a visão integral que nós deveríamos ter sobre o nosso próprio corpo e sobre o corpo dos outros. Exatamente. Lá na criação, antes do primeiro homem e da primeira mulher pecarem, eles olhavam um para o outro e eles se olhavam e se viam integralmente, sem uma parte mais ou uma parte menos decorosa, ou uma parte mais ou uma parte menos honrosa. O corpo todo tinha integralmente e por inteiro
toda a dignidade que ele tem e que ele merece ter. Era a época da inocência original. Exatamente. Com o pecado, tanto que com o pecado, uma parte do corpo começou a ser vista, a ser tratada como indigna, como desonrosa, que a primeira preocupação deles, porque foi a primeira consciência que eles tiveram, que foi o pecado, foi de cobrir algumas partes do corpo, porque aquelas partes, se ficassem expostas, geraria vergonha. Então essa vergonha, vejam aí, aqui está o ponto da vergonha que gera de alguma maneira, mesmo que seja indiretamente, né, por uma via transversa, ela gera um respeito, porque essa vergonha que as primeiras criaturas tiveram, de alguma maneira, gerou esse respeito no sentido de proteger, já que eu percebi que com o pecado tudo que era digno deixou de ser digno, então pelo menos eu saiba e consiga fazer essa proteção para que não fique exposto, para que a dignidade da pessoa, apesar de estar submetida ao pecado original, ela continue existindo, ela continue sendo protegida. E antes da realidade do pecado, o que reinava era a inocência original e a pureza. Ou seja, você conseguia olhar para uma pessoa e ver uma pessoa e não apenas um corpo. Não havia objetificação, ou seja, você não olhava para a pessoa como um objeto que você pode tirar vantagem, que você pode ter prazer, mas você via a pessoa na pureza, com um olhar e um coração puro, ou seja, vendo e avaliando e conhecendo de fato a essência dessa pessoa, corpo e alma, e não só um corpo a ser usado. Essa é a realidade, essa realidade de pureza no olhar, no coração, na forma de se relacionar. É essa pureza que Cristo quer resgatar em todos nós. A gente não tem como voltar à inocência original, porque nós já conhecemos o pecado, mas podemos melhorar e muito. A gente sabe que a gente pode melhorar e muito na forma como a gente vê os outros, na forma como a gente se vê e na forma da gente se relacionar. E é interessante que esse caminho de volta que o Papa São João Paulo II propõe a partir dessa fala do apóstolo Paulo é um caminho de volta que não é feito necessariamente pelo próprio corpo, no sentido da parte física da pessoa. Como que ele quer dizer o que ele quer dizer com isso? Vamos supor que a minha mão, não é o caso, mas é só a título de exemplo, que a minha mão, depois do pecado, se tornou a parte do meu corpo que que passou a me gerar vergonha. Antes do pecado e depois do pecado, a minha mão continua sendo exatamente a mesma coisa. O que aconteceu com ela foi que, a partir do pecado, eu passei a considerar ela como algo indecoroso, desonroso, que precisa ser guardado, que precisa ser escondido, que precisa ser protegido. A mão, eu só estou tomando a título de exemplo, que na verdade isso aconteceu com os genitais do homem e os genitais da mulher. Foram as partes do corpo que geraram vergonha no homem e na mulher após o cometimento do pecado. Então percebam, o corpo continua sendo o mesmo, que era antes do pecado, ele continua sendo o mesmo de depois. Não há mudança na parte física, não há mudança na matéria. Por isso que o caminho proposto pelo Papa São João Paulo II de voltar àquela pureza, àquela inocência original, dentro das possibilidades do homem e da mulher decaídos pelo pecado, é um caminho de volta através do coração. Por isso que todo esse segundo ciclo, e o próprio nome do ciclo é Redenção do Coração, porque o Papa São João Paulo II sabe que é através dele que a gente precisa fazer esse caminho de volta. E ele aponta dois trajetos, né, para que a gente possa fazer, dois eixos para que a gente possa seguir de volta
através do coração a essa pureza, que é através da virtude e através da vida pelo Espírito Santo. Vamos começar então falando o primeiro caminho. Esse é o caminho que depende de mim e de você. É o caminho da virtude. Uma virtude, ela é um bom hábito que eu posso adquirir por uma força de vontade, como Santa Teresa d'Ávila dizia, com uma determinada determinação, através de uma vontade forte, firme, enraizada num propósito bom. Eu posso ser santo. Deus quer, eu consigo. É a parte nesse acordo de santidade que depende de mim. A prática da virtude, ela está ligada à temperança, que é uma virtude também, vamos dizer assim, tipicamente humana. A temperança, se não me engano, foi na primeira temporada do Seed by Seed, quando a gente estava trabalhando o livro Amor e Responsabilidade de Karol Wojtyla, nós falamos sobre ela. A virtude da temperança, a qual a pureza está subordinada, é aquela que dá o tempero na vida. A temperança, a pureza, não quer dizer que a gente vai viver sem nada de bom, sem nenhum prazer, trancado dentro de um quarto escuro. Não, não é isso. Mas é a gente saber olhar para a vida com o olhar de Cristo. Um olhar puro, que vê a essência do ser humano e a beleza e a essência de todas as coisas e de todas as pessoas. A temperança dá aquele temperinho. É como o tempero que a gente coloca na comida. O prazer na nossa vida funciona como esse tempero. Uma pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta. É pouquinho, mas faz muita diferença. É a gente saber reconhecer nas coisas criadas, nas coisas que Deus fez, retirar aquele pequeno sabor que faz a diferença na nossa vida. Saber apreciar uma boa companhia, uma boa comida, saber olhar para uma mulher ou para um homem e ver a beleza da imagem e semelhança de Deus ali, a beleza de um pôr do sol, enfim, mas na medida certa, sem deixar que aquilo me consuma e me desvie de Deus, mas ao contrário, que ajude a me levar para Deus. A temperança dá esse meio termo, como a gente temperar uma água para não ficar nem quente demais, mas também para não ficar muito fria, né? Tomar banho com uma água morninha é gostoso, né? Nem quente demais para não pelar a gente, mas também nem fria, né? Tomar banho frio ninguém gosta. Então que a gente saiba encontrar na pureza não uma inimiga que vai reprimir os nossos desejos e as nossas vontades, não, mas que vai ajudar a nos educar para a gente chegar nesse temperinho gostoso, nesse meio termo, que não é nem forte demais e nem insosso. Porque Deus não quer que a nossa vida seja sem graça, mas que a gente viva na alegria e no amor autêntico. Esse caminho é o que depende de mim, esse primeiro eixo, vamos dizer assim, essa primeira via é a que depende de mim. Só que a gente sabe que não depende só de mim. Existe uma parte que é a parte mais difícil, a mais trabalhosa, e aquela que a gente precisa realmente, com humildade, se render e dizer, Senhor, não depende só de mim, eu estou tentando, eu estou aqui me esforçando, mas tem uma grande, a maior parte, que depende de Deus, que é o Espírito Santo. Exatamente. Só complementando esse primeiro eixo, essa primeira virtude, né, esse primeiro caminho a ser percorrido através da virtude, Tatiana salientou bem agora no finalzinho, falando que isso depende única e exclusivamente da nossa vontade, porque a virtude é um exercício que eu faço de livre e espontânea vontade, eu decido viver aquela virtude, eu decido tomar esse caminho e não tomar aquele. E é interessante que o Papa São João Paulo II fala muito dessa função negativa da virtude, não num sentido de que viver a virtude seja ruim. Essa função negativa que o Papa São João Paulo II fala da virtude diz respeito a uma função que ela faz com que a gente não faça determinadas coisas.
Então, a função negativa de viver determinada virtude é uma função negativa porque ela nos leva a decidir não fazer, a não pecar, a não nos aproximarmos da concupiscência, a não olharmos para uma pessoa como um objeto, a não fazer algo que nos leve a pecar. Então, a virtude tem essa função negativa, salientando que não significa que ela seja ruim. Esse negativo não é de ruim, essa função negativa é uma função de não pecar. É como se você optasse por fazer o bem ou você optasse por não matar uma pessoa. Não matar uma pessoa é o exercício da sua virtude. Você decidiu não fazer alguma coisa errada. Fazer o bem é o segundo passo, porque a partir do momento que você decide não fazer o mal, você entra num ambiente que o Espírito Santo é capaz de te fortalecer, e aí sim, essa vida no Espírito Santo ganha a função positiva, porque através dos dons do Espírito Santo você será impulsionado, você será impelido a fazer aquilo que precisa ser feito para que você viva uma vida de acordo com aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Então é importante ter essas duas, porque a ação do Espírito Santo em nós já não depende necessariamente da nossa vontade, mas precisa de uma abertura nossa para que ele possa se manifestar. E o Papa São João Paulo II fala que dos 7 dons do Espírito Santo, o que mais vai marcar essa realidade, dessa função positiva do Espírito Santo, desse dom que vai nos impelir para o bem, é o dom da piedade. O dom da piedade é aquele dom que nos leva a buscar fazer sempre a vontade de Deus. E, por outro lado, consequentemente, rejeitar aquilo que vai contra a vontade de Deus. Então, assim como a pureza, enquanto virtude, está subordinada à virtude da temperança, a pureza, enquanto vida no Espírito Santo, está ligada, subordinada ao dom do Espírito Santo da piedade, que me leva a buscar, de todos os modos, em todas as atitudes que eu tenho, viver sempre em conformidade com a vontade de Deus. O dom da piedade diz respeito, grosso modo, né, de uma forma bem assim resumida, tudo aquilo que diz respeito ao meu relacionamento com o exterior. Seja o meu relacionamento com o meu próximo, e dentro do meu próximo, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, minha filha, e o meu próprio relacionamento com Deus, né? Piedade é esse dom que o Espírito Santo age, faz agir em mim, esse meu agir para fora, esse meu agir para com o outro. Daí uma função positiva, porque eu preciso efetivamente sair de mim, permitindo que o Espírito Santo, através do dom da piedade, haja em mim para que eu possa efetivamente viver segundo o plano de Deus. E é interessante que você pode dizer assim, mas como assim o Espírito Santo vai agir em mim? De que maneira ele chega aqui agora e age na minha vida? Tem uma passagem que é lá em Coríntios também, né? As epístolas de São Paulo aos Coríntios, as duas são muito ricas, né? E São Paulo fala, ele faz até um questionamento, né? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? São Paulo faz essa pergunta, e essa pergunta é a resposta para que a gente possa entender a ação de Deus através do Espírito Santo na nossa vida e os seus dons, todos os outros, mas aqui a gente salientou o dom da piedade, por ser justamente esse movimento para fora nosso e que vai nos levar a percorrer esses dois trajetos alicerçado, suportado pela virtude e pela virtude da temperança, para que a gente possa agir e sermos direcionados para a integralidade, vermos a pessoa na sua integralidade e com essa junção desses dois trajetos, desses dois caminhos, vivermos a pureza.
E por que São Paulo diz que não pertencemos a nós mesmos? Porque fomos comprados, ele continua, alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. E você sabe, todos nós sabemos muito bem, quem pagou esse alto preço, altíssimo preço do nosso resgate. Desde que o pecado entrou no mundo, o demônio nos escravizou. Escravizou os nossos sentimentos, os nossos desejos, muitas vezes até as nossas vontades. Fomos escravizados pelo mal, sequestrados do jardim do Éden. E Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou, um inocente, em troca de um pecador, para que eu e você, hoje, pudéssemos ter esperança na redenção. Não pertencemos a nós mesmos, somos de Deus. Se nós tivermos a humildade e o coração cheio de gratidão, reconhecendo esse amor tão grande que a gente não consegue mensurar e nem imaginar com a nossa pouca inteligência humana. Se nós tivermos a gratidão e o reconhecimento a Deus, a Ele nós nos entregaremos de corpo e alma. Porque sabemos que se alguém teve tanto amor para dar a vida por nós, uma vida não meramente humana, mas uma vida divina por nós, então é porque realmente esse alguém que pagou o nosso resgate nos ama demais, nos ama muito, merece que eu entregue a minha pobre vida, o meu pobre coração, porque é tudo que eu tenho e é tudo que Ele quer. Não pertencemos a nós mesmos. Cristo pagou o preço que nós nunca, jamais poderíamos pagar para dar satisfação ao nosso pecado diante de Deus. Que hoje, encerrando esse programa, você que está nos ouvindo, você que assistiu agora até o final, quando a gente terminar, aproveite para fazer, nem que seja uma breve oração e agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, porque a minha vida tão pequena, aos olhos humanos, sem muito valor, sem grande valor, valeu o preço do sangue do Filho de Deus numa cruz, entregando o seu corpo para vivificar também o meu corpo. E no próximo programa, Seed by Seed, a gente espera a sua companhia também, para que a gente possa trazer mais uma sementinha para germinar e florescer no seu coração da teologia do corpo. Até a próxima!